falando, Donald Trump volta para a Casa Branca neste 20 de janeiro. Ele deve tomar posse na presidência daqui a pouquinho, quebrando um novo recorde com as assinaturas de mais de uma centena de medidas logo depois do juramento, previsto para as 2 da tarde, pelo horário de Brasília. São temas que vão desde a segurança na fronteira até a produção de óleo e gás. Algumas já foram anunciadas ainda durante a campanha, com o perdão a pelo menos parte dos condenados pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Jamil, começo com você. A gente vai ter aí uma inauguration ceremony, né, como eles chamam, a cerimônia de inauguração, começando daqui a pouquinho, às 11h30, aí tem as apresentações musicais, depois você vai ter o juramento do Vance, o juramento do próprio Trump, Biden depois deixa a Casa Branca, acho que antes tem até a cerimônia do chá, mas é um dia muito simbólico, né, com esse retorno de Donald Trump à Casa Branca, depois de tudo que aconteceu no Capitólio, dele estar morto politicamente. Acho que não tem como a gente deixar de começar o programa falando disso, dessa ressurreição de Donald Trump. É realmente impressionante a história, porque de fato era alguém que foi considerado como um morto político depois da derrota para Biden e depois também de 1 milhão de mortos nos Estados Unidos por conta da Covid. Vamos lembrar que isso obviamente teve um impacto gigantesco. Depois de todos os processos judiciais contra ele, ele foi condenado, ele é o primeiro presidente americano condenado a assumir a presidência, né? Então, de fato, você tem uma série de histórias que elas se entrelaçam, que elas basicamente poderiam colocar qualquer um numa direção de não voltar ao poder, de não ter qualquer história para ser contada de volta ao poder. Mas não é isso que aconteceu. Donald Trump condenado, Donald Trump com 2 tentativas de assassinato, Donald Trump que perdeu uma eleição e basicamente foi considerado como um morto político, retorna à Casa Branca ainda mais poderoso. Ainda mais poderoso no sentido institucional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a Suprema Corte conservadora, enfim, ao seu lado. Não e aí obviamente é uma tentativa que a extrema-direita faz de mudar a narrativa dizendo que foi a maior vitória da história. Não é verdade, em termos de números, não é verdade. A diferença entre ele e Kamala Harris foram de 2 milhões de votos. Lembrando que Obama, por exemplo, teve uma diferença de 10 milhões de votos na sua vitória em 2008. Então não é verdade essa história de que é a maior votação da história, não. Agora, em termos de poder institucional, em termos do que ele pode fazer, sem dúvida nenhuma, é uma situação especial. Tão especial que ele vem justamente com todo esse discurso extremamente agressivo. Ontem, o comício em Washington deu um pouco do que pode ser justamente esse primeiro dia no poder. Muitos decretos que, claro, não precisam nem passar pelo Congresso, pelo menos num primeiro momento, e que, claro, atropelariam, de uma certa forma, o próprio processo democrático aqui nos Estados Unidos. E essa é a grande preocupação, Raquel, justamente de que ele vai jurar a proteção e a preservação da Constituição, mas, obviamente, ele sai dali e já anuncia vários decretos que alguns deles poderão justamente ser questionados por serem justamente inconstitucionais. Então, na área de imigração, na área de direitos humanos, em várias outras áreas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que poderemos ver aí durante o dia. Uma delas, por exemplo, é a definição biológica do sexo. Ou seja, que a partir de agora, nos programas oficiais do governo federal, claro, isso não é uma definição do dicionário, não é isso, mas nos programas oficiais do governo federal, de agências, de distribuição de dinheiro, de pacotes, etc., que basicamente a definição seja essa: homem e mulher, ponto final. Ou seja, não há nenhum espaço para o movimento LGBT, trans, etc, etc. Então, ali algo muito concreto, muito pontual, mas que também, obviamente, preocupa os ativistas de direitos humanos. Um outro exemplo das redes sociais: nenhuma agência americana vai ser autorizada a trabalhar com empresas que fazem checagem de fato.
Olha só, né? Obviamente, uma tentativa de acabar com essa história de combater a desinformação. Isso não existe, essa desinformação, essa palavra, não existe. O que é curioso é que foi ele mesmo, fake news, foi o próprio Trump que no primeiro mandato, foi ele que reintroduziu. Esse é um termo dos nazistas, tá? Só para deixar muito claro de onde vem. É um termo nazista, ainda da Segunda Guerra Mundial, que Trump, no seu primeiro mandato, traduz para o inglês e traz para o debate público. E agora, a palavra desinformação e checagem, obviamente, é retirada de cena. Então, tudo isso nós vamos ver, mas também muito mais. Petróleo, novos anúncios hoje para justamente ampliar, na verdade, retomar a exploração de petróleo nos Estados Unidos e, claro, eventualmente com impacto no Acordo de Paris, etc. Então, é muita coisa, uma guinada ultraconservadora, sem dúvida nenhuma, o que vamos ver a partir de hoje. Está nos descrevendo uma mudança impressionante na política externa, na política econômica, em vários aspectos nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo em que está acontecendo, né, vão começar aí as cerimônias de posse de Donald Trump, aí em Brasília, onde estão o Josias e o Thales, o presidente Lula está reunido com seus ministros e ele acabou de falar sobre a posse de Trump e diz que deseja uma boa gestão a Donald Trump e que não quer briga com os americanos. Vamos ouvir. Até ser feliz. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, quando terminar a minha tarefa e a tarefa de vocês. E nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção das nossas crianças, é um sistema de proteção da nossa educação. Vou chamar aqui de volta para mim, Josias.